Trabalho muito pouco e tenho muito mais. O fato é que muitas pessoas estão realmente presas num sistema que elas mesmas acabaram criando. Eu sei que por várias situações e condições. Às vezes, por opção, as pessoas se programaram, estudaram e começaram, na verdade, a trabalhar numa determinada atividade. Outras vezes, é claro que essas pessoas também não se programaram e acabaram deixando com que a vida conduzisse elas até uma determinada carreira ou atividade profissional. E o fato é que hoje vamos falar um pouco a respeito de resultado, porque é isso, na verdade, que faz com que as pessoas sejam impulsionadas, com que as pessoas se movam, com que as pessoas trabalhem e acabem, na verdade, desfrutando, de certa forma, do resultado positivo ou negativo dessa condição. Condição de trabalho essa. Bom, a grande verdade é que passamos muito tempo de nossa vida trabalhando, mas poucas pessoas entendem realmente o que é o significado do trabalho. E o trabalho nada mais é do que tudo aquilo que você coloca energia para mudar o resultado. Entenda, de vez por todas, que você pode estar trabalhando de forma remunerada, recebendo um salário, muitas vezes em troca, ou você pode estar trabalhando de forma não remunerada. Bom, essas são duas possibilidades de estar aí, né, trabalhando, buscando o resultado. Depois, você também tem que entender que você tem situações de pequeno, médio e longo prazo, onde você busca resultado dentro de um determinado período. Isso faz toda a diferença. Depois, você tem que enxergar as possibilidades. Você pode estar trabalhando através de um contrato de trabalho estabelecido pela sua CLT, pela carteira de trabalho. Você pode estar trabalhando, prestando serviços de forma física para as pessoas, empresas. Serviços esses físicos, muitas vezes, mas você também pode prestar serviços digitais aí, serviços online. Você também pode estar vendendo alguma coisa e hoje existe uma infinidade de possibilidades para que você venda alguma coisa. Você pode vender alguma coisa aí no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, seu país. Você pode vender alguma coisa tanto no físico, né, diretamente para as pessoas, quanto no virtual, que é a venda através da internet. Com relação a produtos, você pode vender uma infinidade de produtos. Tem produtos usados, produtos novos, né? Você pode vender infoprodutos. Então, você pode vender aí produtos também de uma infinidade de maneira, né? Principalmente dentro da internet. Porque, quando eu digo principalmente, é porque você consegue fazer aí, criar ações dentro da sua própria casa, muitas vezes começar um negócio dentro da sua própria casa com a internet. E quando se fala de produtos, você pode fabricar produtos, mesmo que seja dentro da sua casa, através de matéria-prima muito barata, como eu já falei várias vezes, através de esculturas de gesso, cimento, retalhos de pano, você pode criar outros produtos. Você pode pensar em empresas que descartam um determinado resíduo e daí você pode fazer a captação desse resíduo e daí então transformar isso em outros produtos. Produtos esses que resolvam algum problema das pessoas. Bom, agora que eu te mostrei alguma das possibilidades
Algumas só, tá? Elas são infinitas, porque você deve entender que talvez você ficou um pouco impressionado, impressionada. Ah, eu nem imaginava que poderia fazer dessa forma. Talvez você tenha realmente pensado dessa maneira porque você está sem tempo para enxergar as possibilidades que estão à sua volta. E eu já passei por essa situação, onde levantava de manhã cedo, muitas vezes, mas bem cedinho mesmo. Bem cedo, que o sol ainda não tinha nem, na verdade, se colocado. O dia não era nem dia ainda, entre aspas, porque estava escuro. O dia estava mais voltado para a noite, porque era de madrugada, na verdade, a hora que eu realmente acordava. E começava toda a batalha. Já começava o cansaço, a partir daquele momento que eu acordava, o cansaço já estava pré-estabelecido. E depois disso eu vim entender que esse cansaço ele vinha não do meu esforço físico e não do meu esforço mental. Ele vinha, na verdade, da falta de resultado. Porque o que faz com que as pessoas estejam realmente cansadas o tempo inteiro não é o trabalho em si, e sim o resultado que esse trabalho oferece. Resultado esse que não permitia realmente fazer uma viagem, que não permitia, muitas vezes, comer aí algo diferente. Era tudo muito simples. E não existe problema na simplicidade, desde que você entenda que existe possibilidade de melhorar o que é simples. E daí então, isso arrebentava com toda a situação, deixava a minha força de vontade, deixava a minha fé, a minha esperança destruída. Bom, mas o fato é que não sobrava tempo para absolutamente nada e muito menos para ganhar dinheiro dentro dessa situação. Trabalhava muito, às vezes em mais de um emprego, né? E o resultado sempre era o mesmo. Nunca, na verdade, havia uma resposta considerável, né, a nível de resultado, para que eu entendesse que eu estava realmente no caminho certo. E o fato é que hoje eu entendo perfeitamente que dentro daquelas circunstâncias, dentro daquela situação, trabalhava muito, chegava a um cansaço extremo e o próprio corpo, a mente, acabava ficando esgotada e não tinha nenhuma energia ou energia suficiente para buscar alternativas, enxergar as possibilidades. Até que então eu comecei a entender que eu precisava realmente virar esse jogo. E a princípio, sabe, abrir mão da vida que você tem é muito difícil. Mas hoje digo que é difícil e vale a pena, porque a dificuldade maior que você encontra nesse momento, a partir do momento que você começa a fazer as mudanças, decide mudar, é pagar o preço para alcançar os resultados que você deseja. É provar para você mesmo, esquecendo das outras pessoas. Porque você não precisa provar nada para ninguém. É provar para você mesmo que você é capaz. E para que isso ocorra, o fato é que as dificuldades são extremas, porque quando você acaba lidando com você mesmo, aí é difícil. É muito difícil. Mas não é impossível. E daí então, comecei a abrir mão de muitas coisas, comecei a mudar aí a minha vida O propósito era mudar tudo que fosse necessário em no máximo 60 dias. Então, já tinha, de certa forma, me programado com relação a uma pequena reserva. Já tinha também me programado com relação
a começar antes de abandonar o trabalho, esse registrado, já tinha começado algo na internet, já estava vendo um resultado. Então, esse resultado já era similar ao salário que eu recebia. Já tinha me programado com relação a estar pagando algumas dívidas que eu tinha. Então, o que eu quero dizer com isso é que você tem que ter um plano, e você tem que ter um plano que ofereça uma visibilidade com passo a passo, para que você vá realmente executando essas tarefas de cada nível ali, né, de cada estágio, de cada passo, né, digamos assim, de forma mais simples, e consiga ir, na verdade, chegar mais próximo aí daquilo que você deseja. Bom, mas o fato é que a partir do momento que eu faço então essa mudança, me sobra mais tempo. E quando me sobra mais tempo, eu começo a me projetar melhor, porque quando a cabeça e o corpo está realmente relaxado, então eles passam a trabalhar a favor daquilo que você deseja, mesmo que seja de forma inconsciente. Acontece uma transformação, você fica impressionado realmente com o potencial do seu corpo, porque você acaba conhecendo algo que antes você não conhecia. Porque você estava presa o tempo inteiro. Sofrendo muitas vezes. Sofrendo pelo fato ou pelo simples fato de saber que você não estava no caminho rumo àquilo que você realmente desejava. E hoje eu digo para você que o meu trabalho é muito pouco em vista daquilo realmente que eu acabo tendo como resultado. E se você não entendeu ainda, se esse meu trabalho de hoje, comparado com o trabalho de antes, eu só passo, na verdade, a entender que o meu esforço físico hoje é praticamente zero. Então, quando faço essa comparação, eu hoje trabalho muito menos a nível físico, tá? Com o corpo, do que antes. Mas a receita é muito maior. Por que a receita é muito maior? Por que o resultado é maior? Porque a nível estratégico, antes eu trabalhava menos, talvez. Mas a nível mental, aí, a nível estratégico, eu trabalho muito mais. Então eu estou sempre pensando em como melhorar os resultados. E a consequência disso é que eu posso, por exemplo, estar trabalhando, fazendo uma viagem. Eu posso estar trabalhando, indo para uma consulta médica, coisa que antes era quase que impossível. Eu não poderia estar trabalhando e ter 3, 4 consultas numa semana médicas. Não poderia fazer uma caminhada na hora que eu achasse conveniente. Eu não poderia fazer tanta coisa. Eu não poderia nem sequer conseguir os resultados que eu consigo hoje a nível financeiro. E é claro que não estou aqui mentindo para você, nem dizendo realmente que fiquei milionário. Só estou dizendo para você que as coisas melhoraram e hoje eu sinto que eu estou realmente no caminho. Porque os resultados demonstram isso. Então, com esse vídeo, espero do fundo do meu coração que você consiga ter um pouco mais de consciência com relação ao seu tempo, administrar melhor a sua vida e ir rumo àquilo que realmente você deseja e entender que você só não alcançou ou não está no caminho ainda a qual você gostaria porque você, de certa forma, decidiu assim. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Um abraço e fui!